Olá, povo do meu Brasil, como vocês estão? Hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Eu já quero desejar a você um excelente dia e um bom final de semana que se aproxima. Eu sou Cícero Santos, eu já te peço que você não deixe de se inscrever, deixar o seu like ou seu dislike se você não gostar. Deixe também os seus comentários. Vamos para os assuntos. Antes de eu entrar no assunto, que é a continuação do vídeo anterior, deixa eu falar para vocês da coletiva de imprensa que aconteceu nos Estados Unidos no dia 12, com os parlamentares brasileiros que lá estiveram. Acontece que essa coletiva de imprensa já deu efeito, entendeu? Há rumores muito grandes aliás, de países que não sabiam, vocês sabiam disso? Tinha países que não sabiam da real situação do que estava acontecendo no nosso país. E essa coletiva de imprensa, depois dessa coletiva de imprensa, a opinião pública nos Estados Unidos, muita gente querendo saber, querendo se informar realmente do que aconteceu, do que está acontecendo no nosso país. Então, valeu a pena sim, apesar de não ter acontecido a denúncia no Congresso americano, na Comissão de Direitos Humanos, mas eles estiveram presentes e essa comissão ela ficou suspensa. Ela está suspensa até que seja marcada uma nova data para que seja oficializado essa denúncia nesta comissão. E durante a entrevista, ainda logo depois, no dia 13, o jornalista português Carlos Tavares fez uma entrevista exclusiva com a juíza Ludmila Lins, e ela deixou escapar assim alguma coisa assim escabrosa e assim muito importante para nós brasileiros, para a atual situação do que está acontecendo no país. Nessa entrevista ao português, ela disse que ainda no ano de 2019 ela começou a denunciar o que estava acontecendo no judiciário brasileiro, principalmente dentro do STF, negociação de sentenças, né, e vendas de habeas corpus. E posteriormente ela começou a denunciar isso em suas redes sociais. E por conta disso, ela começou a ser perseguida, suas redes sociais foram suspensas, né? Ela foi suspensa do cargo e hoje ela vive exilada nos Estados Unidos, juntamente com os jornalistas Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. E todos eles estão exilados, não podem mais, suas redes sociais, suas contas bloqueadas. A juíza ela foi ameaçada, inclusive ameaça de morte, por isso ela não pode mais retornar ao seu país. Mas lá ela já foi estabelecida, né, e segue a sua vida. E diz que continuará denunciando o que vem acontecendo nos judiciários brasileiros. Agora vamos para os assuntos de continuação do vídeo anterior. Vocês já pararam para pensar que o Lula ele vem se envolvendo em polêmicas constantemente, em várias polêmicas, e não dá nada? Primeiro, por último, foi a polêmica envolvendo Israel e o grupo terrorista Hamas, onde nós sabemos de toda a história, do que aconteceu, e o Lula sempre elogiando o grupo terrorista Hamas, dando razão ao grupo terrorista Hamas, sempre contra a Israel. Sabemos também que na faixa de Gaza existe uma agência da ONU, e lá onde foram
presos 6 funcionários da ONU, descobertos que eles eram aliados do grupo terrorista Hamas, né? Passando informações e ajudando de todas as formas esse grupo terrorista. Inclusive, debaixo dessa agência, como eu já disse, estou repetindo, existem túneis por onde esse grupo eles circulam livremente, porque sabem que é o único lugar que não vai ser bombardeado pela guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Sabemos que o Lula é aliado de países comunistas, né, como Rússia, China, Venezuela e o Hezbollah, e aos países comunistas da África. Falando de Venezuela, recentemente a Venezuela fez um plebiscito para invadir a Guiana, né? Sabemos que a Guiana hoje é um país em ascensão, né? Onde o poder aquisitivo é muito alto, e o forte da Guiana hoje são as jazidas de petróleo que existem lá, né? Por conta disso, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, fez esse plebiscito. E todos os políticos que votaram contra foram caçados e presos. Como também a candidata à eleição da Venezuela, a Maria Corina. Maria Corina, primeiro ela foi caçada. Ela e o seu vice por 15 anos. Depois ela foi presa. Agora, recentemente, foi lançado que as próximas eleições estão marcadas para julho, sem concorrentes, né? Então, isso será que tem alguma semelhança com o que querem fazer no Brasil? Né? E fica por conta da imaginação de vocês. O que vocês acham? Ainda falando em Cuba, recentemente foram enviados alimentos para Cuba. Olha o que fala a nota. Vamos lá. O governo brasileiro enviou nesta segunda-feira, 12 de fevereiro, um lote de 125 toneladas de leite em pó para Cuba. O ministro das Relações Exteriores informou, por meio de nota, que carregamentos adicionais de leite em pó, além de arroz, milho e soja, também serão enviados ao país nas próximas semanas. Ou seja, um segundo lote de alimentos enviados para Cuba. Enquanto isso, os índios e Yanomamis estão morrendo, na sua maioria, crianças com desnutrição. Olha só o que diz aqui. Enquanto isso, os índios e Yanomamis estão morrendo de desnutrição, na sua maioria crianças. Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Internacional de Haia por genocídio. Foram no seu governo 143 mortes. No governo Lula, até agora, são 163 mortes. Também foi denunciado no Tribunal de Haia pelo deputado federal Gustavo Gaia. E a imprensa não fala nada. A gente não vê a imprensa falar nada a respeito disso. É um povo que está à mercê do acaso, lá sem poder plantar. Eles não podem plantar porque o território Amapá é um território tomado, né, dominado por ONGs, obedecendo esse governo, obedecendo os interesses internacionais. Mas tudo isso tem um propósito. Esse governo Lula, ele foi colocado no poder do governo brasileiro de propósito. Há muito tempo, para vocês terem uma ideia, há muito tempo existe articulações para que o mundo se torne um mundo comunista. Nós sabemos que o comunismo, primeiro eles vêm com o caos, para depois eles virem com a solução, que é controlar o povo. Sempre foi assim. E o Lula foi colocado no poder para isso. Até então,
era um condenado, porque ele é um condenado, né? Ele foi tirado, segundo a justiça, por erros de CPF, aproveitaram uma brecha e os advogados dele aproveitou essa brecha, né, e colocaram isso, e foi aceito, mas tudo combinado. Ele foi tirado, foi descondenado, ele não foi absolvido, ele foi descondenado e foi colocado no poder, né, pelas próprias declarações que estão aí nas redes sociais, do próprio poder do STF, quando eles mesmos dizem que o Lula foi ajudado para estar hoje no poder, né? Então, há muito tempo atrás, preste bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Há muito tempo existe uma articulação no topo da pirâmide, para que haja um governo mundial, um governo único, né, no mundo inteiro. Então há muito tempo que há essa articulação, e nós sabemos que os dois países, o mundo está de olho para dois países, né? Primeiro, na América do Norte, os Estados Unidos, e na América do Sul, o Brasil. E no Brasil, o Lula, um tempo atrás, se junta com Fidel Castro, que é um dos fundadores do Foro de São Paulo. Quando se falava em Foro de São Paulo, no início, como a própria imprensa, a opinião pública começaram a bater, dizendo que era fake news. E hoje, recentemente, teve em Brasília uma reunião do Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo foi feito exatamente para isso, né? Tendo como Lula como cabeça aqui na América do Sul, né? A princípio, eles queriam transformar a tal da pátria grande, né? A América do Sul, seu único continente, um único governo, né? Mas graças a Deus eles não conseguiram, pelo menos ainda, não conseguiram isso, né? E do topo da pirâmide, que faz parte dessa engrenagem, é exatamente isso: dominar o mundo. Primeiro eles vêm com o caos e depois eles vêm com a solução. Por quê? O poder, ele, de qualquer forma, o poder aqui no mundo, eles precisam dominar isso. Eles querem dominar isso de qualquer jeito. Mas como eu disse no vídeo anterior, o poder de Deus é o maior poder que existe. Não estou aqui falando de religião, estou falando de Deus. Porque Deus está acima de tudo e acima de todas as coisas. E tudo aquilo que o homem faz tem falha. E essas reuniões que houveram, houve falhas, vazou. Foi como eu disse, que já há negociações por trás de tudo isso, por trás dos bastidores, para que seja construído um novo modelo de nova ordem mundial, porque essa não deu certo, graças a Deus não deu certo. E o melhor de tudo começa a vir agora, né? A exemplo disso, eu vou falar para vocês agora. Mas finalmente as coisas boas vêm acontecendo, né? Primeiro foi o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele. Todos nós sabemos que ele fez a revolução que ele fez em El Salvador. Prendeu político corrupto, prendeu juízes, mandou construir um grande presídio e está prendendo todos os bandidos nas ruas. Hoje El Salvador é um dos países mais seguros do mundo, tá? Será que nós vamos ter isso um dia aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil? Será? A direita venceu. Aí temos na Colômbia o presidente Gustavo Petro, de direita. E agora, recentemente, na Argentina, o presidente Javier Milei.
A Argentina vivia num buraco com uma inflação a mais de 600%, e hoje o governo argentino já vem tirando, já é uma outra Argentina, e a prosperidade ela vem subindo no governo argentino. Mas a última grande notícia foi em Portugal, agora no último dia 10 de março, onde nós tivemos a eleição legislativa. Todos nós sabemos que em Portugal o sistema de governo é semipresidencialista. Então o regime socialista perdeu mais uma derrota para o comunismo, mais uma derrota para a esquerda. Onde o centro-direita teve o maior número de cadeiras com o Chega. O Chega é o grupo de direitas conservador das famílias, né? Aquela que eles chamam de extrema direita. Teve uma grande vitória, aliás, teve uma maior vitória do que o próprio centro-direita. E são eles que vão escolher o próximo presidente de Portugal. Então, mais uma derrota para a esquerda. E, por último, em evidência, os Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos, Donald Trump ganhou todas as eliminatórias, né? E será indicado para as eleições, para as próximas eleições dos Estados Unidos com o Joe Biden. O Joe Biden não ganha nada, porque nos Estados Unidos todo mundo está com Donald Trump. Donald Trump, o governo passado, ele fez um bom governo. Todos nós sabemos que porque ele foi tirado do governo, como aconteceu aqui no Brasil com o Jair Bolsonaro. Nós sabemos que copiaram lá e colaram aqui, né? A história ela se repete. A gente basta a gente ver, a história ela se repete, né? Dos Estados Unidos, primeiro tiraram Donald Trump do poder para colocar um governo de esquerda, né? Depois houve aquela revolução com manifestantes no Capitólio, o Congresso americano, né? Foi tudo armado para colocar na conta do Donald Trump. Mas lá, pelo menos isso, o Congresso americano ainda é um Congresso sério, né? Não conseguiram condenar o Donald Trump para deixar ele fora das próximas eleições, né? E aqui no Brasil também a situação de que as esperanças de que as próximas eleições seja uma eleição limpa, né? Que seja uma eleição até então, no atual momento não há um outro. Nós sabemos que as eleições no Brasil elas estão polarizadas, né? Então, na atual situação do nosso país, não há um outro representante que venha de peso, que venha brigar com a esquerda, com o atual governo, para que esse governo ele venha cair. Então, no atual momento, o único que de peso que ainda pode brigar no atual momento é o Bolsonaro. A gente tem que falar disso, a gente tem que ser sincero. Como eu disse, eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas eu vejo as coisas positivas que vêm trazer benefício para a nossa população brasileira. Então, o atual momento é esse. Eu tenho o meu candidato para presidente da República. Você sabe, meu amigo. Você sabe. Eu não vou falar teu nome aqui, mas você sabe. E eu acredito que num tempo bem próximo, ele será o presidente da República. E aí nós teremos sim, coisas boas no nosso país. Teremos um refrigério nessa nação.
mas no atual momento não tem outro, senão é o Bolsonaro. Então, essas esperanças para 2026, até que apareça, até que esse meu candidato, não sei, ele se revele, não sei se ele vem candidato a presidente, mas no atual momento é essa a situação que nós vivemos. Então, de um modo geral, pessoal, de um modo geral, coisas boas estão acontecendo, mas tudo isso está acontecendo por quê? Porque o sistema mundial, o topo da pirâmide, eles perderam o controle. Eles perderam o controle. Mas tudo isso é para honrar o nome de Deus, o nome de Jesus. Porque no Brasil nós somos 83% da população cristã, incluindo evangélicos, católicos e outra religião. Mas somos 83% de cristãos. Então são povos que reza, ora, pede pelas coisas boas do nosso país. Então Deus ele tem olhado para o nosso país, sim. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Eu vou falar para vocês, a minha vontade é de sair do país. A minha vontade é de sair do país. E a próxima oportunidade, se eu puder passar um tempo fora do país, eu vou fazer isso. Eu farei isso. Porque nós estamos passando um tempo difícil. Mas já começou a clarear, já começou a acontecer uma luz no fim do túnel, e tenham certeza que coisas boas vêm por aí. Essa esquerda, ela vai cair, o comunismo vai cair. O comunismo nunca foi bom e nem será para o mundo. Nunca foi. O comunismo, ele vai cair no mundo. Eu creio nisso. E nós cremos nisso. Então, pessoal, vamos esperar os próximos capítulos e vamos lutar. Nós não temos que deixar de lutar. Vamos continuar lutando pelo nosso país, porque eu digo sempre que o país é nosso. O país é nosso. Os políticos que estão lá em Brasília, eles estão lá como nossos representantes. Eles estão lá como os nossos empregados. Eles estão lá para defender os nossos direitos, o direito do povo, o direito da população. E isso que os políticos fizeram lá em Brasília agora no último dia 12, é louvável isso. Eles foram colocados no poder para isso, para lutar pelos nossos direitos, lutar pelo povo. Então eles estão fazendo uma coisa sensata. É isso que os políticos têm que fazer. Tenham certeza que esses políticos que estão nessa luta, nessa guerra, tenham certeza que o seu voto, o meu voto, está sendo bem empregado. Está sendo bem empregado. Pode ter certeza disso. Pessoal, então, por hoje é isso. Por hoje é só. Deus abençoe. Que todos tenham um bom final de semana.